Eu queria falar de um tema que tem sido falado esse mês, né, que é o tema a respeito da inclusão, mas de forma um pouco mais ampla, bíblica, teológica, pensando nessa temática dentro de um olhar um pouco mais amplo, né, do que de forma mais específica a respeito do autismo. Eu quero pensar inclusão no quesito de pessoas, né, de uma forma geral, não apenas de forma específica a pessoa autista, mas de uma forma geral, né? Essa semana eu estava pesquisando a temática inclusão, educação especial, assistindo algumas aulas, pensando em alguns textos bíblicos, pensando no contexto de um texto bíblico que nos convida ao princípio de nós chamarmos pessoas para fazerem parte da nossa comunidade de fé, né? E pensando a respeito da inclusão de uma forma mais social, né? A principal instituição, por exemplo, aqui no Brasil, né, a respeito da inclusão, ela precisou, dentro da sua história, fazer um ajuste na sua nomenclatura, né? A AACD, né, que é bastante conhecida pelo SBT, né, através tem um final de semana, né, onde eles levantam bastante recursos. Em 1950, quando foi fundada, ela significava Associação de Assistência à Criança Defeituosa. E essa terminologia defeituosa ela era muito agressiva, né? As pessoas que possuem algum tipo de limitação. E aí, através do tempo, precisou ajustar, e hoje significa Associação de Assistência à Criança Deficiente, né? Então, quando a gente vai pensar a respeito de inclusão de uma forma mais geral dentro da sociedade, a gente vê que a sociedade vai, de alguma forma, repensando como incluir melhor as pessoas de uma forma geral. Teologicamente pensando, e pedagogicamente também pensando, né, Dom Bosco, né, o padre católico que trabalhou muito com inclusão de jovens, né, e segunda-feira foi o Dia do Jovem, né, o Dia Nacional do Jovem. Dom Bosco ele acolhia muitos jovens delinquentes, né, e ele dizia que educação é cuidar com o coração e cuidar do coração. Dom Bosco falava que, dentro da sua pedagogia, 3 coisas não podiam faltar: alegria, ensino e piedade, né? E ele foi muito julgado durante a sua vida porque ele brincava com os jovens, né, em termos de, se os jovens estavam jogando futebol, ele ia jogar futebol. Então ele fala que existe algo que faz com que os demônios fiquem com medo. Ele diz: os demônios não suportam gente alegre. Gente alegre os demônios não suportam. Porque o demônio quer ver as pessoas tristes, né? Então, Dom Bosco falava que nós precisamos cuidar do coração das pessoas para que elas se sintam incluídas no nosso contexto de fé. E eu queria, hoje, a partir de uma epístola paulina que fala a respeito do principal princípio de inclusão de pessoas. Eu queria ler com os irmãos a epístola de Paulo a Filemon. E eu queria pensar alguns contextos da sociedade em que essa carta foi escrita. Tá? Tem um contexto dentro desse texto. Existem alguns pormenores que fazem com que a gente consiga ter mais clareza a respeito daquilo que Paulo fez, né? E mediou. Paulo mediou a inclusão de alguém. Alguém que estava não apenas em risco de ser excluído, mas em risco de ser morto. E o apóstolo Paulo vai mediar aquele contexto para incluir alguém que estava excluído. Filemon é apenas um capítulo, nós vamos ler os 25 versos. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tendo ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos,
oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Faço um pedido em favor de meu filho, Onésimo, que gerei em algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. E eu estou mandando de volta a você ele. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você receba-o para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Eu queria frisar o versículo de número 12, irmãos. Esse versículo para mim é sensacional. Paulo vai dizer assim: eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. A epístola de Filemão, ela está dentro de um escopo paulino que nós chamamos de epístolas da prisão. Além de Filemão, Filipenses, Efésios e Colossenses foram escritas durante um período em que Paulo esteve encarcerado. Alguns dilemas a respeito de qual período que foi escrito Filemão, ou melhor dizendo, de qual local, se foi de Éfeso ou de Roma, que Paulo escreveu, porque Paulo passou por aprisionamento em Éfeso e também em Roma. Alguns estudiosos defendem que provavelmente foi em Éfeso, porque sair de Colossos fugindo com um escravo, no caso Onésimo, Éfeso era mais perto. Porém, Roma era mais distante, Onésimo iria precisar de mais recursos, e Paulo cita em Filemão e em Colossenses que Timóteo está com ele, sendo que Timóteo depois seria pastor em Éfeso. Então, provavelmente, Paulo estava em Roma. E Paulo, de alguma forma, encontrou Onésimo, o servo ou escravo de Filemão. Queridos, quando a gente vai falar sobre essa questão da escravidão no período bíblico, não tem a ver com o que aconteceu aqui na história do nosso país. Na história do nosso país, a escravidão, tanto dos indígenas, quanto também dos negros na história do Brasil, tinha um quesito de preconceito racial, aonde, infelizmente, até diziam que essas pessoas não tinham alma, Então, era um outro tipo de contexto, o contexto bíblico. No contexto bíblico, a pessoa ela era escravizada ou porque ela foi para uma guerra e o seu povo, a sua nação, perdeu e ela se tornou escrava daquela outra população, ou então porque a pessoa estava em algum débito, alguma dívida com aquela pessoa, e aí ela, como não tinha condições de pagar aquela dívida, ela se tornava um escravo para quitar as despesas. Outro tipo de possibilidade era o escravo voluntário. A pessoa não tinha como arcar com as suas despesas, ela estava realmente sem nenhum tipo de recurso, e para ela não morrer de fome, ela se colocava de forma voluntária a trabalhar para alguém, e era considerada um escravo ou um servo. Então, Onésimo, ele provavelmente tinha algum tipo de dívida com Filemão, e essa
dívida precisava ser quitada. Paulo ele vai falar, aquilo que ele tem de débito com você, coloque na minha conta. Pode colocar na minha conta que eu pagarei. Só o fato de Onésimo ter fugido já seria um débito. Porque, de acordo com aquele contexto, quando você estava em débito com alguém e você se colocava como escravo, como servo daquela pessoa, você era como se fosse uma propriedade daquela pessoa. Sendo que naquele contexto, quando um escravo entendia que ele poderia buscar ajuda de alguém, ele poderia buscar refúgio de alguém, porque ele estava sendo oprimido. No contexto greco-romano, o escravo poderia entrar num templo, de repente no templo de Zeus, segurar no altar e dizer, eu peço refúgio àqueles que servem a Zeus. Ou entrar, de repente, no templo de Atenas e se agarrar no altar e dizer, eu estou pedindo ajuda para os discípulos de Atenas. Sendo que, por soberania de Deus, Deus faz com que Onésimo se encontre não com um servo de Atenas, não com um servo de Zeus, não com um servo de nenhuma divindade pagã, mas Onésimo se encontra com um servo do Deus desconhecido. Paulo, sabedor dessa lei greco-romana, de que ele poderia intervir em prol daquele servo, daquele escravo, em nome do seu Deus, Paulo vai dizer, eu estou pedindo em nome do amor. Porque Deus é amor. Eu estou pedindo em nome do amor. Eu estou pedindo em nome do Deus desconhecido que ama. O Filemão, e o nome Filemão significa o afeiçoado, ou aquele que tem ternura pelo próximo, ou aquele que é amável com o seu próximo, ou Filemão, se Onésimo está devendo alguma coisa, e se tem alguma despesa, eu não vou apelar em nome de Zeus. Eu não vou apelar em nome de Atenas. Eu não vou apelar em nome de nenhuma outra divindade. Eu vou apelar em nome do Deus que nós servimos, em nome do amor. O poder que inclui pessoas é o poder do amor de Deus, irmãos. O Deus que é amor. O Deus que ama a todos de forma igualitária. De forma igual. O nome Onésimo significa útil. Paulo vai dizer, eu sei que por muito tempo ele foi considerado inútil. John Knox, pregador escocês, cuja rainha da Escócia tinha medo dele. A rainha da Escócia dizia, tem algo que eu tenho mais medo do que um exército. Pode vir um exército contra o império da Escócia, porém tem algo que eu temo. As orações de John Knox. Porque esse pregador presbiteriano puritano, ele vai dentro da sua análise do texto de Filemão, analisando o comportamento amoroso de Filemão, analisando como que Paulo fala de Filemão. Filemão, você é alguém amado. Filemão, os irmãos estão testemunhando a respeito do seu amor. Filemão, Epáfras, que Epáfras vai até Paulo, e Epáfras era pastor em Colossos. Epáfras, que está comigo, falou que você é amoroso. Isso gerou consolo para o meu coração e alegria. Então, John Knox, ele vai pensar, será que era Filemão mesmo que estava criando problema com Onésimo? E ele vai puxar uma linha a respeito do filho de Filemão, Arquipo. Se por um lado, o nome Filemão significa aquele que tem ternura, aquele que ama, aquele que tem afeição pelo próximo, o seu filho Arquipo, o nome significa mestre de cavalos. Para nós entendermos a epístola de Paulo a Filemão, precisamos juntar a ela a epístola de Paulo aos Colossenses. Porque Paulo vai falar que também aos Colossenses Timóteo está com ele. Paulo vai citar em Colossenses 4:9 e também irá com vocês o Onésimo.
fiel e amado. Então Paulo vai ensinar que Onésimo era alguém fiel a Deus e amado. Ou seja, esse que fugiu, esse que vocês estão talvez querendo cobrá-lo em excesso, esse que está com risco de se voltar, sofrer a pena de morte, ou fazer como faziam naquele contexto, quando o escravo fugia e voltava, pegavam e cravavam, colocavam na testa dele um F, de fugitivo, para que quando ele transitasse na sociedade, todos soubessem que ele era alguém fugitivo. Onésimo, eu estou escrevendo para você, para sua esposa, Áfia, mas também para o Arquipo. Também para o Arquipo. O Arquipo, o mestre de cavalos. Aquele que assumiu a cidade de Colossos enquanto Epáfras veio para cá me trazer notícias. O Arquipo, aquele que alguns estudiosos vão dizer que depois se tornou pastor de Laodiceia. E Laodiceia tinha arrogância no coração. Paulo, quando vai escrever aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 17, Paulo falando aos Colossenses a respeito do amor, falando que os colossenses deveriam se revestir de caridade, de amor. Paulo vai dizer o vínculo perfeito é o amor. Paulo, no capítulo 4, no versículo 17, vai falar: dizei a Arquipo, fala para o filho do Filemão, fique atento com o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. O Onésimo, possivelmente, era propriedade de Arquipo. E Arquipo, talvez, tivesse um rigor excessivo com os servos. Arquipo, possivelmente, tratava as pessoas com a metáfora do Salmo de número 32, versículo de número 9. Porque o Salmo 32, versículo 9 vai dizer: não seja como o cavalo, ou como a mula, que precisa de cabrecho para obedecer. Então, alguns estudiosos vão dizer que Arquipo, provavelmente, quando não obedeciam a ele, o que ele fazia? Castigo. Arquipo, mestre de cavalos. Arquipo, se não me obedece, a lei é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que Paulo sabe que Filemão ainda está vivo. Então, o patrono da casa é Filemão. Paulo cita Arquipo. Paulo vai mediar a reconciliação e o acolhimento de Onésimo. Só que quando vai chegar a Epístola aos Colossenses, Paulo vai dizer a Arquipo, fique atento com o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ou seja, a igreja de Colossos foi chamada para amar, para ser revestida do amor, para ter um vínculo da perfeição que é o amor. Mas Arquipo estava induzindo a igreja a não amar. Paulo vai dizer: vai gastar tempo com culto a anjos? Vai gastar tempo com coisas que não são práticas e verdadeiras? Ou vocês vão amar quem precisa ser amado? Avisa para o Arquipo. Diz para ele que a ausência de amor é pecado. Isso me lembra, irmãos, uma parábola que Jesus contou. A parábola do pai amoroso. Lucas 15. Que o filho fugiu. O filho foi embora. O filho abriu mão do amor do pai. Mas quando voltou, o pai estava com o coração disposto a acolher o filho. Mas o irmão não queria. Paulo vai dizer o Onésimo, que outrora era um escravo, não trate ele como servo, não. Trate como irmão caríssimo, precioso.
Quando o filho pródigo volta, ele diz: pai, eu quero ser como um dos servos. Eu quero simplesmente servir. Mas o pai trata ele como filho. Porque o pai trata com amor seus filhos. O Filemon, homem de ternura. Essa semana eu estava lendo um livro. O nome do livro é Pedagogia da Ternura. E nesse livro, eles vão citar um poema de Arthur da Távola, chamado Amor Maduro. E o Arthur da Távola vai, em algum momento, uma estrofe, ele vai dizer: aonde o amor é maduro, não precisamos de coice. Não precisamos de coice. O Arquipo estava esquecendo que ele lidava com pessoas. E não, é metáfora, irmãos, com cavalos. Mas com pessoas. Onde o amor é maduro, não precisamos de coice. Na pedagogia da ternura, ele vai dizer que tem algo que nos constrange. Quando a gente leva uma carteirada. Paulo podia dizer: eu, apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz isso aos Colossenses. Eu, o missionário. Eu. Sabe o que Paulo diz? Sabe qual é a carteirada que Paulo dá em Filemon? Filemon, eu podia te obrigar a acolher Onésimo. Eu tenho autoridade sobre a sua vida, sim, Filemon. Eu poderia imputar sobre você esse peso. Inclua o Onésimo. Acolhe essa pessoa, esse seu irmão em Cristo. Mas, Filemon, você tem uma dívida comigo, você me deve a sua vida. Você quer ressarcir? Você quer reembolsar? Você quer reembolsar o que você me deve? Você quer um reembolso? Fazer um reembolso? Sim, porque você está me devendo algo. Então tá bom. Paulo se coloca como um pequeno Cristo. Quando Jesus diz: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Filemão, assim como eu te amei, ame Onésimo. Filemão, assim como você não me deve nada a não ser o amor, Onésimo não tem dívidas com você, a não ser o amor. No livro Pedagogia da Ternura, diz que aquilo que mais nos constrange, irmãos, é quando nós vamos diante de alguém que tem uma autoridade na nossa vida, não porque a pessoa tem uma função, ou porque a pessoa está dentro do cronograma da empresa, é um superior a nós, não. A maior carteirada que a gente leva é quando a gente senta de frente para alguém, olha nos olhos daquela pessoa e a gente sabe, essa pessoa me ama. Pensa numa carteirada. Que carteirada? A carteirada do amor. Paulo está dando uma carteirada, a do amor. Filemão, eu te amo. Filemão, você foi perdoado. Filemão, qual é a desculpa que você tem para não perdoar? Filemão, o Onésimo é caríssimo. O mesmo sangue que foi derramado pela sua vida e que eu preguei para você é o mesmo sangue que foi derramado pela vida do Onésimo. Inclua ele. Inclua ele. É caríssimo. O valor da vida dele é o mesmo valor da sua vida. O sangue de Cristo. Cinco motivos para incluirmos pessoas, irmãos. 5 aplicações práticas para incluirmos pessoas. Primeiro, Filemão, versículo de número 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Ele te amou primeiro.
Jesus nos amou primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Primeira aplicação. Porque nós devemos incluir pessoas, amar pessoas. Primeira coisa. Porque somos amados por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por causa de pessoas. Porque eu e você somos amados, não temos desculpas para não amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Filemon, amado. Primeiro motivo é que você é amado. Segundo motivo, segundo argumento, para que você inclua o Onésimo, para que você não o leve à pena de morte, mas inclua. Porque Filemon poderia ficar com medo. Que isso? Aqui na minha sociedade, na sociedade greco-romana, não. Só liberamos depois da dívida paga. Não vou sofrer o dano. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, sofro o dano. Sofro o dano. Segundo argumento, Filemon, versículo de número 5. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Primeiro, porque nós somos amados. Segundo, porque Jesus falou que quando nós amarmos uns aos outros, aí nós estaremos testemunhando a respeito dele. O amor é um testemunho público de que nós servimos a Jesus, irmãos. Se não amamos pessoas, a nossa fé, o nosso discipulado, pode ser em qualquer outra divindade, mas não é em Jesus. Onésimo segurou no altar do Deus do amor. Ele foi até o apóstolo que estava pregando a respeito desse Deus desconhecido. Porque as divindades grecos-romanas, as divindades daquela época, eram divindades que queriam castigar, maltratar. Mas Paulo pregava um Deus desconhecido. Porque as pessoas falam a respeito de amor, mas o testemunho do amor é fé. A fé sem obras é morta. Segundo motivo, o seu amor, ô Filemon, ele é um testemunho. Ele é um testemunho público do Senhor que tu serves. Se tu serves a Jesus, o teu amor é visto. Porque o teu amor foi crucificado naquela cruz. Mas ressuscitou. Terceiro motivo para incluirmos pessoas, para que pessoas possam se achegar à nossa comunidade, à nossa casa. E provavelmente o Onésimo chegou primeiro para conversar com o Filemon e depois precisou ser acolhido na igreja de Colossos. Primeiro conversa com o Filemon. Primeiro resolva com seu irmão a questão. Depois, torne pública. Imagina Onésimo chegando em Colossos, irmãos. Mas esse aí não é o escravo de Filemon? Não. Isso é irmão em Cristo. Caríssimo. Vida preciosa. Não. Não que é isso, mas na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Foi lavado, remido, regenerado por Cristo. Segundo estudiosos, irmãos, num futuro tardio, após essa epístola chegar a Filemon e Onésimo conversar com ele, textos extracanônicos, textos pós o período canônico e bíblico, relatam de um certo Onésimo, bispo em Éfeso, que substituiu Timóteo. Um certo Onésimo, que se tornou uma autoridade para a igreja que foi cobrada a respeito do amor. Tenho só uma coisa contra ti. Perdeste o primeiro amor. Deixaste de amar
Não amas mais com a mesma intensidade. O amor, Paulo vai dizer, eu estou entregando não apenas para você, Onésimo. Estou entregando o meu coração. O que você vai fazer com o meu coração? Você vai assassinar ele? Vai matar o meu coração? Você vai agir com frieza? Eu estou te entregando o meu coração. Você vai agir com indiferença com o meu coração? Você vai rejeitar aquilo que eu estou te entregando? Seu coração está tão frio que você não consegue mais amar quando alguém coloca seu coração diante de você em prol de outro coração. Terceiro argumento. Primeiro, porque nós fomos amados primeiro. Segundo, porque o amor testemunha. Versículo de número 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Você só consegue amar aqueles que são da mesma classe social que você? Deixa eu contar uma experiência, irmãos. É uma experiência triste demais, mas eu vou contar. De uma época que eu não foi aqui na nossa igreja, e espero que nunca aconteça isso aqui. Nós participávamos de uma célula de um outro contexto de igreja, e eu era coordenador de células, né? E aí, era na casa de uma pessoa, e chegando lá, eu consegui convidar a pessoa que trabalhava na portaria para participar da célula. A pessoa estava afastada do evangelho, falou, tem uma célula aqui, vem participar, tal, não sei o quê. E a pessoa, é mesmo, tal dia tem uma célula aqui. E a pessoa, então eu vou vir, tal, não sei o quê, beleza. E aí, na outra semana, na célula, a pessoa, não, melhor não. Os donos da casa falaram a seguinte expressão. Relação de patrão e empregado não dá certo em célula. Quê? Preconceito social, irmãos. Preconceito social. Sabe por que Dom Bosco foi rejeitado pelas autoridades da época? Porque ele acolhia jovens que estavam presos por terem cometido delitos. Dom Bosco pregou o evangelho para pessoas que tinham cometido delitos. Termo para delinquentes. Mas Dom Bosco, você vai pregar para esses jovens que estão cometendo delitos? Sim. O evangelho é para todos. O evangelho rompe com barreiras sociais. A graça está disponível para todos. Quem quer. Quem crer é salvo. Agora, eu vou transformar o evangelho no evangelho da elite social. Não entenderam? Não. O evangelho anima corações. É o amor. O amor trouxe grande alegria e consolo. Então, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós somos conhecidos por amarmos, nossos irmãos ficam animados. Ficam animados. Quarto argumento, versículo de número 9. Paulo vai dizer, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sabendo que sou Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Quem é citado na carta, irmãos? Marcos, sobrinho de Barnabé. Lá em Atos 13, Marcos, ainda inexperiente, vendo que a parte ministerial, os desafios da missão, fugiu. E depois tentou voltar e Paulo não aceitou Marcos. Falou, não. E aí Paulo tendo um embate com Barnabé, está lá em Atos 15, Marcos divide Paulo e Barnabé. Barnabé vai por um caminho, Paulo vai por outro. Sendo que agora quem está na prisão com Paulo é Marcos. Marcos também está lá. Paulo, você está falando de Filemão a respeito de restaurar relacionamentos? Sim, estou falando. Mas e como é que está o seu relacionamento com o Marcos? Estamos de boa.
os dois somos prisioneiros. Prisioneiros do amor. Resolvemos nossas questões. Estamos aqui na mesma prisão, eu e Marcos. Eu e Marcos. Para falar de restauração, irmãos, tem que ter sido restaurado. Restauração de relacionamentos, nada gera tanto desconforto quanto questões ligadas a pessoas. Eu lembro de um professor meu na faculdade que ele falava: ser humano é um ser complexo. Por coisas simples eles rompem a relação. Por bobeirinhas desistem de tudo. Chutam balde. E ele explicava um conceito psicológico. Ele falava: a pessoa quer enamorar com alguém, quer casar, ela só vai olhar para as qualidades. E aí depois, quando ela casa, ela quer agora achar justificativas para divorciar. Sabe o que ela faz? Só vai achar defeitos. Vai encher o seu coração dos defeitos do outro. Para justificar, eu tenho motivos para o divórcio. Paulo vai dizer: eu estou pedindo em nome do amor. Em nome do altar do nosso Deus. Em nome do altar do nosso Deus. Restaura esse relacionamento. Em nome do altar do amor. Não é de Zeus. Não, porque se não restaurar, Deus vai mandar lá fogo do céu. Não, não é isso. É em nome do amor. Em nome do amor. É tempo de restauração, irmãos. Em nome do Deus que é amor. Em nome de Jesus Cristo. É tempo de acolher quem está voltando. Isso me lembra Agar. Agar fugiu de Sara. Lá em Gênesis 16. Agar era uma serva egípcia de Sara, fugiu. E aí estava lá no deserto. E aí o Rói, o Deus que vê, mandou um anjo e falou: Agar, volta. Volta para se restaurar. Volta e restaura o seu relacionamento com Sara. Volta e restaura o seu relacionamento na sua casa. Volta, restaura. É tempo de restauração, irmãos. É tempo de voltar e se restaurar. Restaurar relacionamentos que foram quebrados em nome do altar do amor. É o argumento de Paulo, irmãos. E para fecharmos por causa da hora, Colossenses. Capítulo de número 4, versículo 9. Sabe por que eu preciso acolher pessoas, e você também? Sabe por que nós somos chamados a amar o nosso próximo? Primeiro, porque nós fomos amados. Segundo, porque o nosso amor testemunha o amor de Deus. Terceiro, porque o nosso amor anima o coração dos nossos irmãos. Quarto, porque o altar do nosso Deus é amor. Quinto, Colossenses 4:9, Paulo vai dizer: com ele, com Tíquico no caso, né? Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão. Onésimo já tinha tratado sua questão com Filemão. E agora? Assembleia da Igreja Batista de Colossos. Irmãos, estamos abrindo aqui essa Assembleia da Igreja Batista de Colossos. E nós temos algo muito importante aqui. Temos que receber um irmão. Pastor, é um irmão amadíssimo. Paulo mandou um irmão amado demais. É mesmo. Estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Ele não é servo, não é escravo, ele é irmão em Cristo. Recebam Onésimo, Colossenses. Mas e as questões sociais? Recebam, incluam, amem. Recebam o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Recebam. Adotem. Acolham. Amem. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui.
quinto motivo, irmãos, porque a igreja tem que ser conhecida por amar pessoas. Excluir é fácil. Acolher, amar, perdoar, restaurar, dá um baita trabalho. Estou enviando Onésimo. A Assembleia dos Batistas Colossenses aprova o nosso irmão Onésimo? Como assim? Não, mas aqui na nossa sociedade greco-romana nós não acolhemos servos, escravos. Não acolhemos. Não. Onésimo na nossa igreja, não. Pessoas são amadas. Fecho a mensagem com o princípio mais importante de inclusão, irmãos, de acolhimento de pessoas. O amor. O poder do amor. Sabe quem é que estava pedindo para Filemão acolher em amor alguém? Sabe quem era Paulo? Alguém constrangido pelo amor. Ô Filemão, eu posso te dar uma carteirada. Dizer em nome do apóstolo Paulo, eu sou o apóstolo. Receba, Onésimo. Ô Filemão, resolve a questão com o Arquipo aí, porque o Arquipo está meio que confuso quanto ao seu chamado. Mas, ô Filemão, quem está mandando essa carta é um homem constrangido. Um homem constrangido. Constrangido porque foi amado por Deus. O amor nos constrange, irmãos. Naquele grande dia, o homem mais amoroso, Jesus Cristo. A gente vai falar, mas eu fiz tanta coisa, Senhor. Mas você amou? Mas eu gastei tempo com tanta coisa, mas você amou? Você amou? O altar do seu lar, da sua casa, Filemão, tem amor? Qual o altar que reina? Se é o amor, deixe pessoas ser restauradas. Recebe. Adote Onésimo. Recebe Onésimo como um irmão. Receba pessoas em nome do amor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É a carteirada de Paulo, irmãos. Paulo deu uma carteirada em Filemão. Oh, eu sou autoridade de Colossos. Não. Não, eu sou o apóstolo Paulo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus. Não. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu fui constrangido pelo amor. E por causa disso, eu só posso amar. Inclusão, irmãos, é amar pessoas, irmãos. Independentemente de qualquer tipo de questão, é amar pessoas.